E, mais uma vez, sempre ele, Alexandre de Moraes. Eu acho estranho porque foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu o texto que foi aprovado no Congresso Nacional da dosimetria. Foi o próprio Alexandre de Moraes que interditou o debate no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, porque nós queríamos anistia ampla, geral e restrita. É estranho. Surgem esses fenômenos, que são fenômenos meio besta. E as respostas aos fenômenos, vou dar um exemplo, esse fenômeno agora do IP, é uma, né, por mais forçado que tenha sido top-down, provavelmente uma campanha de gestão de crise, a galera abaixo compra e sai produzindo e participando, igual a galera da Havaianas pulando e tal. Só que no fim do dia isso acaba sendo representado ao final por um parlamentar. E esses caras, eles são a pior coisa que existe no Brasil. Eu não consigo não achar. Eu falei do Cleitinho, eu já falei do Nicolas. Vamos pro Hélio Negão. O Hélio Negão pegou um outro trend. Ele entendeu assim, já, todo mundo tá falando de futebol. E eu reparei, vários influenciadores já se enveredaram pro futebol. Um dos grandes malandros, o Ryan Santos, já, vocês reparou, já, ó, mudou pra futebol, porque vem Copa do Mundo. Então você tem que gravar sobre futebol pra quando chegar o buraco negro da Copa do Mundo, todo, né, você já tá inserido no meio, aí você surfa. É do game. O Hélio Negão entendeu isso. E aí, vamos lá. Vamos ler o título. Deputado bolsonarista envia ofício à CBF pedindo a convocação do Neymar. Hélio Lopes enviou um pedido oficial à Confederação Brasileira de Futebol para que o atacante do Santos integre o grupo de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. O deputado Hélio Lopes enviou um ofício à CBF para pedir a convocação do Neymar. O parlamentar bolsonarista argumentou que o atacante do Santos não é apenas um jogador para pedir Beleza, desce. Segundo informações publicadas na CNN, Lopes, conhecido como Hélio Negão, pede a convocação do Neymar baseado na simbologia do atacante ser o maior goleador da história da seleção e um símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para os torcedores. Vocês entendem por que a gente montou um partido e assim, por que nós precisamos chegar ao poder desesperadamente? Porque a opção são pessoas que tomam detergente ou que ganham dinheiro sobre outros que tomam detergente, são vendedores de chinelo aproveitando de ondas de cancelamento de marcas, ou um cara que manda um ofício pra CBF pra contratar o Neymar, pra chamar o Neymar pra Copa. É um troço muito, muito merda. Antes que falem, não, Renan, você tá reduzindo... eu vou falar da atividade política? Vamos falar da votação da direita no PL da misoginia? Vamos? Vamos falar da votação da direita e o que eles estão preparando de argumento no caso da 6x1? Que eu vi o argumento do Nicolas, né? Que é assim, ó. Não. É pra votar na 6x1? Então vamos votar, mas aí o governo vai ter que botar uma grana pra compensar o empresário. Como é que é? Então vocês vão votar. Não é sobre compensar o não empresário, é sobre diminuir a produtividade do Brasil, seu mongol. Esse Nicolas ficou falando, não, esse cara vai ser presidente da República. Como é que pode um cara querer ser presidente da República argumentando isso? Isso é um argumento que uma criança não dá. Você sabe o argumento dele? É assim, ó. Tem um PL que vai diminuir a carga de trabalho, o número de horas trabalhadas para quem é CLT por semana. Reduz a carga. Num país em que as pessoas são pouco produtivas e pobres e que a formalização tá caindo, tá? Aí ele fala, já sei, eu quero votar a favor da 6x1 porque eu não quero ser cancelado, porque ele só pensa em ser famoso. Mas eu preciso mostrar que eu não sou de esquerda. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que o governo vai ter que compensar. Como é que o governo vai compensar, Rafael Almeida Rizzo? Vim impostos? Aí ele vai cobrar imposto do Brasil produtivo pra sustentar a empresa. O que ele tá falando? Segundo o parlamentar, empurrar a conta para as empresas pode causar desemprego, informalidade e uma crise econômica. Isso não tem nenhum sentido. Apenas entremos todos com um projeto para reduzir a todas as normas estúpidas da CLT. Vamos facilitar a contratação de pessoas. Apenas se opõe a essa mentira. Isso é uma mentira vinda do governo federal. O Nicolas não tem coragem. Ele quer fingir que é corajoso. O Nicolas não tem coragem. É só burrice atrás de burrice. É só picaretagem, é só malandragem. Ninguém tá preocupado com o Brasil. Tá todo mundo preocupado com a própria imagem. É um bando de narcisista, cara.
O Nicolas é um sabotador do Brasil, igual o PT é outro sabotador. Porque a resposta pra sabotagem do PT é outra sabotagem. É um multiplicando a sabotagem do outro. E todos ganham com isso. O Guilherme Boulos foi a público e falou: o Nicolas foi lançar o Bolsa Empresário. Lógico, ele quer lucrar em cima disso. Ele próprio, outro sabotador. O Boulos é um sabotador profissional. O governo tá sabotando a economia brasileira. A direita não tem coragem de enfrentar, aí participa da sabotagem. Isto é muito, 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 muito tosco. Aí pega a discussão sobre dosimetria. O Flávio Bolsonaro, não é nem minha opinião, o Flávio Bolsonaro veio a público no último domingo, ou foi no sábado, numa coletiva, falar que realmente o Xandão quebrou o acordo. Ele confessa. Cara, ele confessa. Uma coisa é eu dar uma opinião, outra coisa é ele confessa. É descarado nesse nível. Ou seja, enterrar a CPI do Banco Master, ele não teve dosimetria. O Brasil precisava da CPI do Banco Master. Mas a CPI do Banco Master pega todos os amigos do Flávio. E talvez pegue o Flávio. Porque boa parte do escândalo Master aconteceu no governo do pai dele. Governo corrupto do pai dele. Aí, esse sujeito vem a público brigar. Não, o Xandão quebrou o acordo. Então tinha acordo. Cara, vamos lá. E, mais uma vez, sempre ele, Alexandre de Moraes. Eu acho estranho porque foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu o texto que foi aprovado no Congresso Nacional da dosimetria. Foi o próprio Alexandre de Moraes que interditou o debate no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, porque nós queríamos anistia ampla, geral e restrita. Aí, estranhamente, o relator lá na Câmara, que tem muita proximidade com o Alexandre de Moraes, parecia que recebeu ligações diretamente dele sobre o que poderia ou não poderia estar nesse texto da dosimetria. Portanto, feito, segundo o próprio relator Paulinho da Força, que dizia que o texto que nós aprovamos na Câmara dos Deputados e no Senado foi um texto autorizado pelo Alexandre de Moraes, e agora, muito estranhamente, ele vai dar essa canetada, não sei detalhes, estou sabendo agora exatamente qual foi o fundamento, não sei. Mas parece mais uma vez um jogo combinado, mais uma vez é a democracia que fica abalada, é uma decisão do Congresso Nacional, em sua grande maioria, defendendo a lei da anistia e uma canetada monocrática, mais uma vez, do ministro Supremo, revoga a decisão de nós, os verdadeiros representantes do povo. Mas o Brasil parece que está se acostumando com isso, mas nós não vamos nos acostumar. Você vai acostumar, brother. Você é isso. Você é fruto disso. Você só é senador porque você e teu pai fizeram um acordo com o STF e brecaram as investigações sobre o escândalo da rachadinha. Brecaram primeiro com o Dias Toffoli, que tirou as provas coletadas pelo COAF, e depois o Gilmar, de maneira vergonhosa, rasgando a legislação brasileira, falou assim, ó, pra vocês entenderem como parou o negócio da rachadinha. Porque ele fala, não, as investigações pararam, tá? Eu ganhei. Não ganhou nada. É assim. Ele era deputado estadual. Ele não tinha furo privilegiado. Ele não tinha. Aí ele entra com uma ação lá no STF. Aí o Gilmar fala, ó, veja só. Como há uma continuidade no mandato de deputado estadual pro Senado, e o Senado tem foro privilegiado, eu vou tratar como uma continuidade, como se o foro privilegiado que ele tem agora valesse o período que ele era deputado estadual. O Gilmar inventou isso. Com base nisso, o caso da rachadinha sai da Justiça Estadual e do Ministério Público e vai pra ele. Capite? E pronto, e nada aconteceu. Por isso que a família Bolsonaro faz campanha pro irmão do Gilmar. Por isso que eles nunca falam uma vírgula do Gilmar. O Flávio só está solto por causa do Toffoli e do Gilmar Mendes. Isto é óbvio. Aí vem falar que tá revoltado. Ele mesmo anuncia que houve um acordo com o Xandão e que o Xandão descumpriu o acordo com ele. E o acordo envolvia acabar com a CPI do Master, limar a CPI do Master e e passar a dosimetria. Aí o Xandão, beleza, cumpre aí o de vocês. Eles cumpriram, beleza, agora eu vou derrubar aqui. O que eu vou falar, né? Eu imagino um cara que tá preso lá, segurando as grades assim, né? Com a caneca, sabe, fazendo vrr, 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 igual nos filmes. Ah, então teve um acordo com o Xandão, agora o Xandão passou a mão na bunda deles de novo. Sim, passou.
E aí esse cara quer ser presidente. A gente percebe, meus amigos, que a maior parte dos pré-candidatos a qualquer coisa, que as pessoas que estão na política, elas são insinceras e que elas estão fingindo e enganando os outros o tempo todo. É um jogo de enganação. É por isso que o Marçal tinha estourado tanto em 2024. Porque se o jogo é só de enganação, vamos todo mundo enganar muito. O problema da enganação, ela funciona. Funciona. Só que chega períodos em que ela começa a cansar. E não é nem que as pessoas se rebelam contra o enganador. Elas só se cansam. É o caso dessa eleição. De longe, dentre todas, entre 14, 18 e 22, é a eleição mais cansada de todas. Não sei se o Riso percebe, se ele concorda. Sim. 14, o bicho tá pegando na eleição. 18, então, teve até facada. 22 foi uma guerra. 26, o eleitor tá cansado. Por quê? Porque ele é muito enganado. Ele é muito enganado. E assim, é um eleitor que acreditou que o Lula ia fazer ele comer mais e consumir mais, o lance da picanha aí que não aconteceu. E o outro eleitor que tá acreditando nas 72 horas até agora. Eles estão cansados. Por isso nós estamos vindo com uma proposta assim, cara, vamos mudar, vamos reformar tudo. Não tem nada a ver, essa briga desses dois idiotas já era. Isso é o passado. Vamos apontar pro futuro? É a nossa pré-candidatura, a pré-candidatura que aponta pro futuro. E eu acho que nós vamos crescendo nisso. E se vencermos a eleição, será por ter feito isso. O Flávio fica tentando imitar, né? Ele imita, assim, tudo que eu falo. O Zema já imitou muito, mas ele é o maior imitão. Isso aqui não funciona, porque minha pré-candidatura não é sobre isso. Por mais que ele tente imitar elementos. Primeiro, sou artificial. 2, o meu crescimento não se dá sobre isso. O Prendeu Matou é um slogan que do começo do ano passado. Sim. Não é isso que me tá me fazendo crescer. Então, eles não entendem. Eles não entendem. E aí a gente volta pra aquela coisa do cara lá do IP, né? E das Havaianas. Ele sabe que o eleitor dele não exige nada dele. Nada. Não tá exigindo nada. Então ele não entrega nada. Ele falou que não tem proposta, não vai fazer proposta, vota com o governo em tudo que ele considera polêmico. Ou seja, ele é pior do que um tucano. Os tucanos eram mais corajosos do que esse cara. O cara conseguiu, assim, o feito de fazer, sei lá, o José Serra ter mais bolas do que ele, sabe? Isso é um feito, o cara é um prodígio. O cara conseguiu um feito miraculoso. Os tucanos parecem mais dignos, né, mais bem posicionados do que esses caras. E ele entende, ao fim, que meu eleitor é isso, cara. Meu eleitor vai tomar detergente, cara. Meu eleitor vai se preocupar assim, tem um cara, tem um vídeo constrangedor que ele faz um facão de Havaianas. E aí ele fica com escrito Bolsonaro. Aí ele fica com o facão cortando uma... Cara, para, meu senhor, se acalme. O que fizeram com a geração dos nossos pais e avós? O que fizeram com eles? O que a internet fez? O que esses influenciadores fizeram? Eu converso com elementos da direita americana, elementos jovens da direita americana, eles falam, cara, a gente não consegue se livrar da ditadura boomer. É uma ditadura boomer. Porque talvez a política pra gente é feita nessa categoria direita e esquerda, como ela é, muito por conta da ditadura boomer, que traz essa dicotomia lá dos anos 60. E aí esses critérios, essas categorias políticas, né, da forma como elas se dão, elas moldaram a forma deles e das gerações seguintes de pensar. Percebe-se que a geração Z tá querendo fugir disso. Tanto nos Estados Unidos, quanto aqui. Nós somos símbolo disso. Cara, dá pra fazer algo diferente. Acho que o maior símbolo de alguém que está fazendo algo diferente e não tá preocupado com essas amarras é Nayib Armando Bukele Ortiz. O Nayib Bukele, quando ele foi prefeito de São Salvador, quando ele concorreu a primeira vez para presidente, não foi sendo um candidato de direita. O Nayib Bukele é algo novo. Ele transcende. Ele é o primeiro a fazer essa... Talvez no Japão aconteça algo similar. Agora, em última instância, os regimes que vêm funcionando no mundo, são os regimes asiáticos, eles também transcendem. Não sei se Rafael Mendes concorda. Singapura transcende, Coreia transcende, China transcende. Transcende essa barreira, tipo, quando a China mata ladrão, pune assim, com prendeu, matou. China é prendeu, matou. Sim. A China é de direita ou esquerda? Quando a China, ela é pró-business, ela é de direita ou esquerda? Quando a China, vamos ser claro, é responsável nos gastos públicos, ela é de direita ou esquerda? Quando a China é soberanista, ela é de direita ou esquerda? Quando a China tem política de metas para os administradores das suas províncias, ela é de direita ou esquerda?
Eu não sei e não preciso saber, eu só sei que funciona. Entendeu? Singapura, mesma coisa. El Salvador, o Bukele. Como é que o Bukele foi na pandemia? Ele foi um libertário na pandemia, Riso? Ele fez um lockdown super restrito. Ah, então ele é um comunista da pandemia, da fraudemia? O Bukele recebeu dinheiro chinês pra fazer uma super biblioteca. Ele é comunista? O Bukele equipou com super tecnologia o sistema de saúde estatal e centralizado dele, o SUS dele. Isso é de esquerda ou de direita? Vocês estão entendendo? O Bukele não tá nessas categorias? Eu não tô nessas categorias. Não quero estar e o projeto nosso não pode estar. Essas categorias dessa briga de retardado mental, eu vou tomar IP aqui, tá? Aí o outro, eu sou uma trans! Ai, a poesia do cu! Eu não quero ter nada a ver com esses caras. Nós não temos... Essas pessoas estão interditando o nosso futuro. Você não consegue comprar um apartamento porque tem um velho boomer falando de detergente e tem um retardado fazendo greve na USP. Você fala, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Tá tudo conectado. Ambos vivem o espírito do tempo boomer e suas categorias. Quando o cara tá invadindo a reitoria da USP fazendo greve, ele acha que ele tá em 1960 e tantos nas greves com o Vanucci Leme, que era um herói deles. Só perguntar quem é o Vanucci Leme. Quem é Vanucci Leme? Eles chamavam de aldeia gaulesa. Aí a USP é a aldeia gaulesa enfrentando a ditadura. Eles querem viver ali. Ó, Alexandre Vanucci Leme foi estudante lá que morreu. Líder estudantil assassinado no contexto da oposição à ditadura. Entendeu? Eles acham, esse cara que tá invadindo agora a reitoria da USP, ele acha que ele tá lá nos anos 60, as categorias velhas. E aí todo mundo tem que falar, Renan, você vai gravar sobre greve na USP? Quem liga pra USP? Quem liga pra USP? A USP só custa caro. A USP não tá entregando o que precisa entregar pro Brasil. Pior, o Brasil vive num pensamento uspiano há décadas. E fracassou. O pensamento uspiano do Brasil fracassou. Então, a USP, ninguém liga. Os grevistas da USP não entenderam ainda a questão. Ninguém liga pra sua greve. A única pessoa que liga vai ser, um bolsonarista que vai gravar tudo bravo. Ei, vão furar essa greve. Aí o cara grava o vídeo e a greve continua. Entendeu? Os bolsonaristas gravam um vídeo muito brabo. Eles são muito brabos. Eles têm testosterona, porque eles são de direita, eles tomam IP e tem testosterona. Eles são muito testosterona. Aí eles vão, brigam, mostram que eles falaram grosso com o grevista. E o grevista continua a greve. Entendeu? Esse é o jogo. E o resto da direita? Desculpa, e a USP? Pra que ela serve? Pra nada. Pra nada. Ninguém liga. E essas categorias, elas interditam o funcionamento do Brasil. O Brasil não consegue funcionar. O Brasil, ele tá permanentemente parado. E assim, a gente tá acumulando atrasos. Então a gente é um acúmulo de vários atrasos em várias áreas, a ponto da gente tá quebrando. A gente é atrasado, a gente não consegue ter estrada. A gente é atrasado, a gente não consegue ter ferrovia. A gente é atrasado, a gente não consegue mudar os nossos marcos trabalhistas. A gente tá atrasado, a gente não consegue diminuir os juros porque a gente gasta demais. A gente tá atrasado em discussões sobre todas as áreas. Aí esse acúmulo de atrasos, então assim, a gente tá tipo colapsando. Enquanto isso a gente discute detergente. Enquanto isso o aluno da USP discute se o auxílio estudantil, você viu isso? Ia ser da casa de R$1.800. Eles queriam um auxílio, sério, pra estudar. De R$1.800. Procura o tema da greve. São pessoas, galera. Vamos colocar aqui, eu falei do Bolsonaro, falo assim, são imbecis completos. Um cara falou, a gente não diminuiu os juros por causa do lobby bancário. Não é só por causa do lobby bancário, meu querido amigo. Não cai nesse papo. Eu sou o maior inimigo do lobby bancário. Já falei diversas vezes. Não é só por isso. A trajetória da dívida do Brasil tá assim, ó. Entendeu? Ninguém tem coragem de acumular títulos da dívida brasileira no médio e longo prazo, porque o Brasil está indo para uma rota de colisão. Se o Brasil sinaliza que vai fazer várias reformas que vão fazer a trajetória da dívida diminuir, você vai estabilizar a trajetória da dívida, aí o investidor, não tá, eu vou comprar título brasileiro. E aí você compra, entendeu? Os juros baixam, sacou? Não adianta vir com esse papo, vou chegar no banco, você vai fazer o quê? Você vai estatizar todos os bancos, aí você vai ficar rodando sua própria dívida consigo próprio. Isso não funciona, querido.
Entendeu? Pare de papinho. Vamos lá, ó. Para encerrar a paralisação em sua terceira semana, segurado formalizou algumas propostas. Segurado é o reitor. Dentre eles, o reajuste dos auxílios do Programa de Apoio à Formação e Permanência Estudantil. Pelo IPC-FIP, com a correção, o benefício integral passaria de R$ 885 a R$ 900 por mês. A modalidade parcial com moradia subiria de 330 a 340. O programa atende 17 mil estudantes de graduação e pós-graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O orçamento de 26 para assistência estudantil, incluindo bolsas, moradias, é 400. Então, entendam. Não é que tem cota, não é que a faculdade ela tem uma gratuidade. A universidade. Agora, nós temos que pagar uma bolsa pro cara estudar lá. E os caras queriam R$ 1.800. O cara queria R$ 1.800. Vagabundo. Bando de vagabundo. Bando de vagabundo, filho da... Bando de vagabundo. Não tem outro termo. É bando de vagabundo. Olha o que os caras estão propondo num país em crise. Eles já estudam numa universidade em que eles não estão pagando. A coletividade paga. Em São Paulo via ICMS. Literalmente, a quilombola, quando compra seus produtos básicos, para pegar a mulher quilombola do Vale do Ribeira, a mulher favelada, a mulher negra da periferia, quando comprou um detergente P. O ICMS do detergente P, se eu não me engano, checa aí, 10% do ICMS é travado para a Universidade Pública em São Paulo. Dá pra fazer o cálculo quanto uma família pobre paga todo mês em ICMS pra sustentar USP, Unicamp e Unesp. É um valor altíssimo. Então, a pessoa pobre tá pagando pra esse filho da mãe, pra esse canalha, fazer greve e querer uma bolsa, ó. As universidades estaduais recebem um total de 9,57% da cota parte estadual do ICMS, tá? Viu? Difícil o senhor Nanan errar. Então, veja só, tá? Se um núcleo familiar em São Paulo ganha R$3.000, checa no Google também quanto que uma família com uma renda típica de R$3.000 gasta com ICMS por mês. Pergunta pra um desses groques e blá, eles vão te responder. E aí, com base nisso, vocês vão ver. Toda família pobre tá pagando aí esse vagabundo. Impostos indiretos sobre alimentos pesam mais de 32% no orçamento das famílias de baixíssima renda, enquanto para quem ganha acima de R$1.000 esse gasto cai para cerca de 9%. Tenta levantar, que seja a família que ganha R$6.000, 9% dá R$540. Vamos botar aí. R$540 por mês. É isso? É isso. De uma família que ganha R$6.000, tá? 540 é ICMS, tá? Desses R$54 todo mês esse núcleo familiar manda para USP, Unicamp e Unesp. Todo mês essa família pega R$54 e manda para USP, Unicamp e Unesp. Conta de padeiro bem simplória. Vocês acham justo? R$54 pode ser a diferença dessa pessoa, às vezes, voltando pra casa, 1, 2 vezes na semana, poder, em vez de uma moça, vamos dar um exemplo, uma moça, em vez de ela voltar de ônibus, ela tá assistindo inseguro, ela pegar um Uber. Gasta R$10 a mais aqui, R$10 a mais ali e pegar um Uber. Vou pegar um Uber nesse trecho pra eu voltar seguro. Isso faz muita diferença pra ela. Entendeu? Isso faz diferença. Esse dinheiro não está retornando na forma de pesquisa e extensão de qualidade por conta da USP. Sacou? Não tá retornando. Tá muito errado isso. Tá muito errado. Tá muito errado. Esses estudantes são tudo vagabundo. Conheço, fiz USP, peguei as greves. Greve de estudante é coisa de vagabundo. Eles tinham que apanhar. A polícia tinha que bater nesses invasores e botar eles pra fora. Riso, é verdade.
O Riso pediu pra eu acalmar. Vamos lá. O cara está fazendo uma ocupação ilegal e criminosa de um espaço público pago pela coletividade. Se ele foi avisado, sai daí, e não saiu, a polícia vai ter que retirar. Se ele reagiu, o que a polícia tem que fazer, Riso? Eu não mandei matar. Ele vai ter que tomar umas palmadas lá. Pum, 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 vai ter que apanhar. Mas calma, o senhor é pré-candidato a presidente. Ô, vagabundo tem que ser tirado de lá, Riso. Pelo amor de Deus. Não, eles adoram resistir. A palavra que eles adoram em toda musiquinha infantil é resistir, ocupar, resistir, criar poder popular. Resistir, criar poder popular. É sempre essas coisas. Ele quer resistir. Ele quer, porque ele quer apanhar um pouco, não muito. Ele quer dar uma apanhadinha. Pra quê? Mãe, enfrentei a ditadura, a PM fascista do Tarcísio foi pra cima de mim. Estou com um roxo na minha coxa. Eu sei, mãe, eu sei. O porão do DOPS, eu agora entendi as dores da sua geração, a mãe boomer. Ai, filho, que lindo, filho. Olha, eu fiz um arroz aqui pra você com escarola, com um bifinho aqui pra você. Come, meu filho, come. Mãe, o fascismo chegou, ele se manifesta. É isso, tem um alimento quase sexual. Lembre-se, Riso, sempre, quando o Bolsonaro ganhou, o João Willis pediu exílio. Tipo, Eu lembro. por que ele pediu exílio? Ele não estava correndo risco nenhum. Ele pediu exílio. A Márcia Tiburi pediu exílio. Ambos foram uma Espanha, França. Pedir exílio? Para. É tara. É uma tara. Isso é tara. Se você gostou do conteúdo do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.